problema aqui é o vento, né? Oi, Berenice. Oi, tudo bom? Tudo, cadê você? Tô aqui. Como é que tu tá, meu amor? Morrendo de saudade. Eu também. Já descobriu se vai quinta ou não? Não, não vou. Não vou vai. porque quinta-feira é o aniversário do meu sobrinho, Sim. né? E aí, esse que está namorando a minha sobrinha dos gatinhos, e aí nós vamos comemorar, né? Uhum. Então eu não vou. Mas aí na outra eu vou. Tá. E tu tá bem, Jaque? Tu tá bem? Tô, graças a Deus, tô ótima. Olha, eu tô desde dia 1º de janeiro cuidando de 4 gatos. Como é que eu não ia estar bem, menina? Tu gosta de calor? Não, tu não entendeu? Tu não tá me ouvindo? Não, o que tu disse? Desde dia 1º de janeiro? Eu estou cuidando dos 4 gatos da minha eu entendi outra coisa, a velha surda. Tá. Aí eu disse, como é que eu não vou estar bem? Não é com essas crianças claro. aqui em casa. Ai, deu um choque no meu cotovelo aqui. Com essas crianças aqui em casa, né? Agora eu estava numa videochamada com ela e aí eu estava mostrei as crianças, ela disse que está apavorada como eles estão gordos. Eu digo, eu e eles. Ai, mas que bom. Que bom. E como é que tá? Como é que é o nome dela? A preta? A preta. A preta, ela tem oncologista semana que vem para ver qual vai ser o tratamento adequado para ela, porque não dá para operar, né? O tumorzinho dela não dá para tirar. Então vamos ver, né? Depois eu vou até pedir mais irradiação para a Ricari, que é a irmã deles, a que está na clínica, né, que foi operada, né? Ela faz 12 dias que ela foi operada, ela está fazendo fisioterapia, está bem, só não está conseguindo fazer xixi sozinha. Oh, querida. Então, a minha sobrinha está bem preocupada. Então, amanhã minha sobrinha vai resolver isso, vai na veterinária de novo, né? Sim. Porque ela tem que ficar bem para viajar para Salvador, né? Porque ela vai embora para Salvador. Mas eles moram lá? Não. Minha sobrinha mora aqui ainda, Sim. né? E por isso que os gatinhos vieram para cá, para eles não entrar naquele estresse de mudança. Ela botou tudo à venda, ela só não vendeu a cozinha, que está completa, armários embutidos, geladeira, tudo, tá? E o quarto, porque o quarto dela é muito bom, ela pagou muito caro. Então, ela vai alugar, né, semi-imobiliado. Sim, né? sim. Uhum. E aí, então, para os gatinhos não passar por estresse de gente entrando, saindo, porque aí chama imobiliária para fazer avaliação. Sim. Aí, que mais?
pintar o apartamento para o cheiro para eles é péssimo também, né? Então, eles vieram para cá. Pessoal, Está entrando gente aí. Não Aqui? entrou? pessoal, Não. Tem. Já entrou, ó. Entrou o Nicolas, o Francisco, a Carmen. A Carmen! A Bia, o Lucas. tudo bom, Entrou pessoal? gente. Oi, Francisco, tudo bom? Tudo certo. Querida. Oi, Francisco. Tudo bom? Tudo bom? Vem, Petinha, vem. Vem, Mana Pita, vem. Ela está bem louca correndo pela casa. Oi, o bebê. Oi, meu. Tá dormindo no teu colo, não tá? Fica. Coisa que... Iósora, vem, Iósora. Iósora é o nome da gatinha preta da minha sobrinha. Ela tem uns ataques, parece um azougue correndo pela casa. E aí sobe nos negócios e corre, ó. Bem faruca. Cadê os nossos anfitriões? O pessoal já está gravando isso aí, que eu vi que saiu a mensagem ali. Parece. Vai ficar longo, então. Não, pois vamos pedir para desligar essa gravação, né? E aí começar uma nova. Pois não é. dá para fazer isso? Quem é que está hoje comandando aí? Não sei, não é a Flavinha e o Alexandre? Quem é que já saiu direto gravando ali? Vamos falar para... Quem dá mais... Não, é bom que tire, porque eu e a Berenice estávamos conversando. Falamos demais, falamos de bichinho. Eu tinha até esquecido do negócio. De repente, pedir para desligar isso e ligar de novo, né? Ia ter que ver quando eles entrarem, hein? Está em Camboriú ainda, Francisco? Sim, eu moro aqui, né? Sim. Oi, pessoal. E aí, pessoal? Boa tarde. E aí, tudo bem? Oi, pessoal. Como está, Francisco? Tudo bom? Tudo O certo. Kiko já está, o Flávio já entrou gravando já o negócio, não sei se vai Sim, ficar longo aí. a Karen deixa programado o link, daí eu acho que ela é um formato que já deixa já gravando para não esquecer. Então, E já... será que dá Não para vai ficar desgravar? muito longo, hein? Ah? Ele já está há 10 minutos aí gravando. Sim. Queridos amigos, irmãos de caminhada, vamos aproveitar este momento de estudo, de aprendizado. Vamos aproveitar este momento para fazer as nossas reflexões, tomar mais cuidado até com nossos pensamentos, as nossas ações. Então, para isso, que estejamos abertos para um total entendimento, para melhorar a nossa caminhada. Então, eu os convido para sentar confortavelmente, relaxar, sentindo todo o seu corpo aqui, agora, neste momento, buscando respirar suave, profundamente, limpando a mente, desacelerando, acalmando o coração, silenciando, relaxando, sentindo a presença do Pai Maior, sentindo a presença da luz, dos nossos anjos guardiões, dos benfeitores espirituais, dos irmãos de luz, sentindo a presença
da equipe encarregada do estudo da Casa Lucas de Assis, do mentor espiritual deste estudo, deste trabalho tão bonito. Vamos nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, tia Aziza, nossa mentora querida, os irmãos franciscanos, as irmãs clarissas, Lucas de Assis. E vamos nos conectando com Francisco de Assis, chegando até Maria Santíssima e ao Mestre Jesus, através da oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E é com muita alegria e gratidão que damos início ao estudo da noite de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Entrando no capítulo 18 do livro Voltei. Ensinamento inesperado. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva, à maneira dos corrosivos, que servem às tarefas de limpeza utilizados por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos cimos em favor de milhões de seres. Mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço, e que os amigos esclarecidos da Terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Experimentação. Certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao rio, onde recebêramos valiosas bênçãos da fé. Procuraríamos alguns dos casos de doutrinação e socorro, junto aos quais funcionáramos e aplicaríamos, então, os princípios recebidos. O orientador a quem expusemos o projeto aprovou, com evidente satisfação, mas considerou que deveríamos seguir em companhia de alguém mais apto do que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento e, depois de ouvir meu colega quanto ao que intentava efetuar, comentei o meu objetivo. Lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguira demovê-lo,
renová-lo. Gostaria de observar o caso em loco e, com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. O diretor ouviu pacientemente e não apresentou qualquer embargo, recomendando-nos em seguida a custódia do irmão Ornelas, veterano em trabalhos da espécie que pretendíamos atacar. Em breve, achávamos-nos na cidade à noitinha. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados por longos decênios de retomar o corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras e sacrificiais entre as almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem, pela abnegação e pelo heroísmo silencioso, a irradiação luminosa que lhes falta. Vastos anos dependem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, quais semeadores buscando a dádiva da flor e do fruto, ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais que se consagram, depois do sepulcro, por extenso prazo, ao gênero de atividade que íamos tentar, em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos, para melhor atingirem os fins a que se propõem. Ante um espírito perseguidor. O alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações, nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era nova taça de venenoso fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro aos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Achávamos-nos ali, esclareceu o prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta. E então, verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médiuns, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controla os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante com um obsessor frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, porque da parte dele me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Abeiramo-nos da dupla lamentável. O verdugo fitava um copo vizinho ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio molestei-me. Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa,
arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornella sacudiu-me os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe a inexperiência. Não tema. Centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo-ei. A advertência calou-me consoladoramente, no íntimo, embora na realidade não conseguisse sofrear o receio, em face da agressividade do perseguidor que se unia a mim com expressões provocadoras. Diálogo surpreendente. Diante do temível algoz e sob a sua zona de influência, sem o concurso de um médium, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais? Ornelas, no entanto, com o olhar severo, impediu-me o recuo e, pousando a destra sobre minha fronte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. Mantive-me seguro e fixei destemerosamente o obsessor. Percebendo minha decisão, o infeliz recolheu os punhos cerrados com que me afrontava colérico. Entre mentes, a colaboração magnética de Ornelas me alimentava, causando-me grande reconforto. Foi assim o meu primeiro diálogo após a morte com o espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? E você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. Sim, não desisto, porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você dar o que não tem? A alegação chocou-me, e por pouco não fugi ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava, e respondi: trabalharei sinceramente no bem, até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu-se, desrespeitoso, e prosseguiu: por que insiste? Não adiantará nada. Fora da caridade não há salvação, retruquei confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro, de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacob, falou-me contundente, você se refere à caridade com tanta segurança? Como não? Que será de nós sem a prática do bem? Ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo amar o próprio dinheiro do que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase de autodefesa, e ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais auridas no esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo transitoriamente as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou eu já restituí, de consciência feliz, aos seus sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho
para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases, ditas a queima-roupa, desconcertavam-me. Ruborizei-me envergonhado. Todavia, Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Sim, concordei. Reconheço as minhas fraquezas. Entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez. E se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendo que não são o padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade de minhas declarações esfriava-lhe a cólera. Escutou-o amuado, e assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico, que deverá restaurar primeiro a si mesmo. Não nego semelhante necessidade, acrescentei sincero. Tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontramos a corrigenda de nossos erros e a redenção do passado, por mais deplorável e delituoso. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atitude, você prejudicará a si mesmo. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta. Mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação, construtivamente. Terminado o longo e desagradável diálogo, em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse, a ele e a mim, para que ambos pudéssemos melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo. Revelava-se disposto a estender-me a disposição fraterna. Porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornelas despertou-me exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior, de minuto para o outro, no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, segui-o sem hesitar. Apontamento salutar. Quando o colega que o seguia
atendeu à tarefa a que se reservara, Ornelas percebeu a tristeza que me acometera de súbito. Efetivamente, graves reflexões acudiam-me ao pensamento. Afinal, quem doutrinara no caso? Seria eu o portador de socorro ao espírito infeliz? Ou fora o espírito sofredor quem me beneficiara com a verdade? Sombrio véu de preocupações descera sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decididos e fiéis esperava o concurso. O companheiro mais experiente, compreendendo quanto se passava dentro de mim, aproximou-se, enquanto regressávamos ao domicílio, em plena noite, e falou com cativante inflexão de bondade. Jacob, em toda parte seremos defrontados pela própria consciência. Se louvamos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam, agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, na individualidade imperecível. E aqueles que nos destimam indicam com franqueza rude as imperfeições que ainda conservamos conosco. Os afeiçoados e simpatizantes silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e desafetos as desvendam em nosso proveito, quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor, e não os nossos. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas, reside a base da própria iluminação. O progresso é obra de esforço mútuo. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com seu concurso valioso e gradativamente fixará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o e conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido. Todavia, os dias correrão sobre os dias e concluirá mais tarde que não lhe falo sem razão sólida. O conselho refrigerou minha alma dilacerada. Pela primeira vez, compreendi que assim como chega um momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizaram, surge também um minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. Final de capítulo. Bom, vemos aí quanto aprendizado em poucas linhas, né? Eu acho que a parte mais importante do livro, desde o início lá, é esse foco aí, para nós compreendermos melhor o porquê que tanto o irmão Jacob como o Chico Xavier dizia que esse aí é um grande compêndio para o espírita, o médium, o aprendiz de mediunidade através da doutrina espírita, é essa obra aí, né? Diz tudo sob um ponto de vista, né, que a gente tem que ver assim, tudo que foi o Jacob, o Figner, né, Frederico Figner, como empresário aqui encarnado, e o que ele se defronta lá no plano espiritual. Aqui, como sendo aquele todo espírita convertido, né, que era um homem lá europeu que veio para o Brasil antes da Primeira Guerra Mundial e que era um judeu de família, né, e que acaba se convertendo depois com a aparição da filha dele materializada numa sessão mediúnica lá em Belém do Pará. A obra Voltei, ela tem esse nome por quê? Foi exatamente por quando o Frederico Figner morreu, desencarnou, a Federação Espírita Brasileira fez tinha um jornal que tem até hoje, um jornal O Reformador, um jornal da Federação, um jornal desde aquela época, inclusive foi reforçado
para ele, porque ele ajudou muito aquela gráfica, tanto antes encarnado como depois que fez a doação através do Chico Xavier, ele chega neles. Ele ajudava muito a federação financeiramente também. E a federação publicou nesse jornal O Reformador, dizendo: morre no Rio de Janeiro Frederico Figner, o maior espírita brasileiro, né? O mais perfeito dos espíritas no Brasil, dizendo, enaltecendo a personalidade dele, a própria federação. Bom, isso na época foi publicado, e aí observar que, pois é, mas que homem bom, que homem bom, homem rico, que fazia caridade, fazia o bem, estudava a doutrina, dava palestra, fazia isso, fazia aquilo. Bom, mas aí a palavra estava inserida nesse texto, o mais perfeito dos espíritas brasileiros. Bom, ele, no plano espiritual, quando desencarna, se defrontou com todas essas coisas que a gente leu até aqui, né? Vai ter mais um pouquinho aí, essa obra já está chegando ao fim. Então, toda essa trajetória dele aí foi quando ele desencarnou em 1947, tá? E durante 2 ou 3 meses esses relatos aí. E tudo que ele vivenciou, ele vê lá no Reformador o mais perfeito dos espíritas. E ali ele se defronta com aquela coisa ofuscada dele, sem aquela luz que ele enxergava nos outros, e que ele não era merecedor nem da luz ofuscada que ele tinha. Ele vê o quanto que ele era pequeno e o quanto que ele foi enaltecido por aqueles seus companheiros da doutrina, da Federação Espírita. Não é assim, Federação Espírita Brasileira faz um artigo num jornal dizendo que é o mais perfeito dos espíritas brasileiros, morreu. E aí ele coloca essa obra, que ele é autorizado, tanto pelo Emmanuel como Bezerra de Menezes, a elaborar essa obra aí em 1947, que ele procura em Pedro Leopoldo, Chico Xavier, vai passar tudo. O Emmanuel passa pelo Chico Xavier, e ele diz assim: eu tenho a necessidade de dizer, voltei para dizer esta verdade, aos fatos, a verdade. E ele, essa obra dele vem com Frederico Figner. E a federação recebe o conteúdo, que o Chico Xavier tinha esse hábito, ele recebia as obras, tinha do Emmanuel, e mandava para os diretores da federação. A federação revisava e tudo, e ia para a gráfica lá e saíam as publicações. Depois houve uma ruptura deles, lá em 1967, 68, Chico Xavier rompeu com a federação, né, por outras razões, mas ele enfrentou muitas adversidades, já tinha ocorrido com algumas, porque a preparação mediúnica do Chico Xavier começou em 1927, que o primeiro livro que ele publicou foi em 1931, Parnaso de Além Túmulo, bem no final de 31. E todas as psicografias que ele já tinha recebido de outros espíritos, e depois ele passa a ter o acompanhamento direto do Emmanuel, ele foi orientado pelo Emmanuel a rasgar tudo. Rasga agora tudo, isso até agora foi aprendizado. Isso já serve também para nós um comparativo, né? Eu estava lendo também esses dias uma notícia no meio espírita, né, de um diretor de uma gráfica dessas aí que publica, Linha de Luz, parece que é, ele dizendo que a quantidade de material que eles recebem para publicar, que pessoas que estão recebendo psicografias, e isso e aquilo, e começam aquelas mensagens, uns romancezinhos nada a ver, umas historinhas, e ele diz, o meu mentor me mandou publicar, o meu orientador, o meu espírita, tal, papapá. E ele está assim impressionado, e aí me junta aquela coisa que a gente vê, às vezes, o Inácio falando, né, que psiquicamente as trevas estão inundando a doutrina de livros, para que as pessoas que procuram estudar se dissipem nesse mar de informações e que não dá para separar o joio do trigo. E aí as pessoas acham difícil estudar a doutrina, o Pentateuco do Kardec, é difícil estudar
as obras do André Luiz, do Emmanuel e muitas outras que têm, assim, são mais sólidas e ficam ou no romancezinho ou sutilmente nas historinhas contadas psiquicamente pelo canal mediúnico por médiuns invigilantes. Mas não é um invigilante consciente. Eu sou invigilante, a serviço está certo. É através da falta do estudo. Porque aí, essa entrevista do diretor dessa editora, ele dizendo assim, porque ele ficava impressionado, porque conversando com pessoas que mandam as obras, mandam assim, agora é pendrive, tudo, olha, aqui eu recebi, já está, só falta a diagramação final, e eu preciso publicar esse livro. Então, as pessoas, assim, é o personalismo, eu quero fazer um livro psicografado, eu quero ter um livro, tem que ter esse livro, e o meu nome é o nome do médium, né? Não é do espírito, não é da história. E a base doutrinária, ela é simplesmente a ITB, né? E aí pessoas que não estudam a base doutrinária para compreender o fenômeno. E aí, se a gente trouxer essa história do Voltei, quando a federação recebeu o conteúdo do Chico Xavier, ela disse assim, não, isso aqui não fecha com o Figner que a gente conhecia. Claro que não fecha, ele está dizendo por que não fecha. E aí levaram para as filhas dele, as filhas vivas, né? As duas filhas, a morta é aquela lá, a Marta, que o nome dela é Raquel. E aí passam para as filhas o conteúdo, e ali foi decidido numa reunião da federação com as filhas que não seria autorizada a publicação. E aí tinha junto o testamento dele que dava para o Chico Xavier, acho que um terço ou metade da riqueza dele, e o Chico Xavier não aceita, e fica naquele vai ver, e o Emmanuel disse assim, muita cautela nesse momento. Sutilmente, mais uma vez, os nossos irmãos lá de baixo estão atuando. Pegaram as filhas, pegaram o presidente da federação, o diretor da federação, para colocar em dúvida. É uma dúvida que também não deixou de ter com o Nosso Lar, né, e outras obras do Chico Xavier. E aí, o que ocorreu? O Emmanuel disse assim, o próprio Figner não quer que seja publicado mais com o nome dele. Ele quer adotar um nome que, numa encarnação, quando ele era uma criação da doutrina judaica. Então, é o Jacob, né? Jacó. Né? Ele teve esse nome numa outra encarnação, não importa quando. Então, ele disse, bom, já sai aí, voltei, irmão Jacob. E aí, mesmo assim, as filhas contrariadas, e aí a imprensa, que queria fazer sempre o paralelo, naquela época, os católicos, né, principalmente, e aí faziam entrevistas e queriam botar em dúvida e tal. E aí foi publicado, e aí o Chico Xavier teve a orientação, olha, isso aí, esse livro tem uma mensagem que não é para o público em geral, para aquele que se propõe a ser um espírita, que estude a doutrina e tem uma série de ensinamentos inseridos nele. Bom, aí trazendo assim para os nossos, o propósito nosso como espírita, que a gente percebeu o quanto que tem de conteúdo aí dentro. Ele vai lá do plano espiritual, ele pede para ir ao Rio de Janeiro, visitar os centros que ele trabalhava. E lá no bairro, sabia, então, que o ébrio, o alcoólatra, era uma pessoa que ainda estava encarnada e que continuava bebendo, como bebia e ia, às vezes, no centro espírita, e às vezes ia lá e ele se aproximava desse, e ele sabia, o obsessor, que através de outros médios, nas sessões, ele se manifestava. Mas uma diferença. No plano espiritual, ele diz ali claramente, o espírito fica sem as amarras do corpo físico que o médium tem, de controle, né? Porque o médium tem que educar a mediunidade. Ele não vai dizer os palavrões que o espírito está intuindo ele a dizer. Ele não vai dizer as ofensas que ele está mandando dizer para a pessoa que está sendo atendida. Ele não vai dizer, entre aspas, as verdades que ele está recebendo intuitivamente, muitas vezes até o dirigente espiritual dos trabalhos, ele impede que o médium perceba toda a mensagem, porque o médium pode entrar em surto, ou um desequilíbrio, um desajuste, fora a outra questão de não conseguir captar na sua plenitude, né? Que todos,
grande maioria dos médiuns não consegue, e é muito difícil de captar todas as informações do plano espiritual. Só que aí o dirigente que não aparece ali diretamente, mas o irmão Andrade já sabia dessa visita que ele ia fazer ao Rio de Janeiro. E ele deu a recomendação de que ele tivesse o acompanhamento do Ornelas, aquele ali que já era mais equilibrado, tinha mais experiência nesse tipo de atividade. E ele vai àquele centro. E ele, para ir ao próprio centro, ele vai também nas circunvizinhanças ali, dos barzinhos ali, e ele percebe esse obsessor. E vê junto com ele, que é o caso relatado ali. E esse caso, a gente pode dizer assim, é um caso isolado. Não. É um caso que ocorre sistematicamente na vida das pessoas. Nós todos estamos inseridos nesse mundo aí. Nós recebemos essas influências de uma forma muito mais corriqueira do que nós imaginamos, de toda a ordem. E não significa que é uma influência espiritual para o mal, que tem que ser rechaçado. Nós estamos inseridos neste meio, de todas as formas. De todas as formas. Eu quero dizer de todas as formas. Igual a essa aqui, a gente tem lá na penúltima obra, aquela do Chico Xavier, Sexo e Destino, da coleção André Luiz, né? Antes da Vida Continua, acho que era o Sexo e Destino, né? Dentro daquele episódio lá do Rio de Janeiro, né? Do Cláudio, aquele bancário, é um nome subgerente num banco, lá numa agência bancária, em Copacabana. Lembra a história que ele estava lá, então, na sala, e ele pegava o uísquezinho dele com aquelas pedrinhas de gelo e coisa, e aí vinha o obsessor e dizia assim, isso, Cláudio, agora, mais bom. E aí tinha dia que ele costumava tomar uma dose, duas, e aí tinha dia assim, hoje eu estou gostando de ti. Então, é aquele dia que ele se passava. E dizia mesmo no ouvido dele, e ele captava a coisa, hoje está entrando redondo. Hoje está a coisa. E ele conseguia interagir perispírito com perispírito, corpo espiritual com corpo espiritual, e vontade, né, sintonizada, simbiose, e ele consegue aspirar o álcool daquele uísque e o espírito se embriagava da mesma forma. E eu, Cláudio, no caso do personagem, passa a consumir mais e ver assim, está entrando bem, que hoje não está me fazendo mal, hoje que é o dia que está o bocão, tá bom? E o espírito também. Essa é a situação que ocorre quando há o exagero persistente do estado alterado de consciência por as substâncias, entre elas o álcool, pode ser com as drogas, é também com o cigarro, só que o cigarro, por que não ocorre com o cigarro? Vai ver um fumante que está sozinho, às vezes está com o outro junto, porque o desencarnado ele tem que pegar o duplo etérico da matéria ao qual ele está vinculado. Ele recém se desencarnou e ele consegue perceber o quê? O duplo etérico, que ele não sabe disso, mas é o que ocorre. Ele pega o fluido vital de todas as coisas que faziam bem para ele, seja visualmente ou seja de aspirar. No caso, tanto a alimentação, como o próprio álcool, as viciações todas. Mas cigarro, por que o espírito vai se vincular alguém para cigarro? Tem tanto fumante que não precisa. Hoje eu vou aqui, vou ali, pega essa fumaça aqui. Aqueles que têm essa necessidade do outro lado ainda. Os drogados passam a ser já mais seletivo. Não são todas as pessoas que se drogam. Tem grupos de drogados. E tem aquele que passa a ser um habitualmente, né, um desregrado habitual, que vai consumir ou álcool ou a droga e vai ser uma presa fácil para grupos de espíritos que vão sugar o fluido vital da droga, do álcool e assim por diante de outras substâncias. E é assim que ocorre. Agora, não quer dizer assim, então, nós todos aqui, quem estiver aí assistindo, percebendo, estudando isso, vai dizer, então isso não aconteceu. Aconteceu de todas as formas, na alimentar, no consumo, em todas as situações, no nosso momento de raiva contra alguém, quando nós temos uma raiva contra alguém, queremos dizer coisas para os outros, nós somos impulsionados por espíritos para dizer verdades para os outros, entre aspas, verdades.
Tem uma passagem, então, daí, isso é fundamental de perceber como se dá todo esse processo e atrelar outras obras. Tem a outra obra que eu li, até esse livro eu li, até emprestei para uma tia minha, nunca me devolveu, depois desencarnou, não perdi o livro, do Cazuza, tá? Faz parte do meu show, o nome da obra. E o Cazuza conta no plano espiritual todas ele faz assim quase que essa verdade dele, assim, eu vou falar para o espelho tudo que ele fazia, né? Ele contava assim quase que com detalhes, né? Os desregramentos sexuais, as drogas, todas as coisas, e ele faz a visita no plano espiritual com orientação aos locais que ele habitava. E ele descreve situações mais animalescas ainda que essa, porque aí entra o componente droga, sexo, e uma coisa assim quase que de virada, não é essa coisa ocasional, né? E é uma riqueza tão grande de detalhes que, claro, que a família não aceitou, não é nada. E essa obra, ela conta exatamente assim, pega um Cláudio na potência 10, é o que o Cazuza conta do desregramento dele do outro lado. Tem, por outro lado, a outra obra, aquela O Roqueiro no Além, que é do Raul Seixas, que ele conta lá do outro lado também as cidades espirituais, as dos tatuados, a época do carnaval, olha a intuição, na época do carnaval, a preparação para o ano seguinte, geralmente esses sambas enredos, tem uma inspiração e junto um estado alterado de consciência, vejo que não está voltado para o mal, eu estou dizendo que é uma manifestação espiritual voltada para o mal, mas através de um estado alterado de consciência, com um determinado desregramento, a sintonia espiritual com o espírito comunicante, passando para os poetas, para os sambas enredos que vão fazer sucesso o ano que vem. Ele anuncia ali e diz, olha, esse vai fazer o ano que vem, né? E durante o ano, os preparativos dessas situações, aí também fala das drogas, fala de todas essas situações. A gente podia pegar outros livros do Luiz Sérgio também, que fala disso, muito, sobre essa questão das drogas, dos jovens, inclusive das drogas sintéticas que foram preparadas por cientistas lá nas trevas, e que eram drogas que ao mundo seriam praticamente invisíveis. E ele anuncia, é impressionante como ele anuncia uma década antes o que seriam essas chamadas balas aí, não dessas Ô, Francisco, olha só, eu quero pegar esse gancho aí e um gancho anterior daquela questão dos livros, né, das inúmeras os inúmeros médiums psicografando e colocando novos livros assim num volume muito grande. Como nós hoje assim, como nós vamos conseguir fazer esse filtro, tá? Por quê? Porque hoje fica muito fácil a gente fazer um filtro de livros de 30, de 50, de 60 anos atrás, né? De 1950, de 1940, do Chico e de outros autores que ainda, né, estão por aí, que já se consagraram. Mas esses últimos, como que a gente vai conseguir filtrar, entendeu? Com essa intuição assim, meio descalibrada que a gente tem com essa vida, numa situação assim que a gente não consegue um entendimento, como é que nós vamos conseguir filtrar o livro bom das novas gerações? Eu até já contei, eu acho, claro que eu acho que o pessoal já mais antigo aí, que alguns anos atrás, sobre uma situação que ocorreu no plano espiritual com o Luiz Sérgio. Tá? Você que é um espírito, Luiz Sérgio, que faz um bom tempo, eu não sei até se não está em processo de reencarne, que desencarnou em 73 num acidente automobilístico, indo de Brasília para Interlagos, lá para assistir uma prova dessas aí de Fórmula 1. E ele desencarnou porque naquela época deu um acidente de carro e ele desencarnou. Bom, e ele, no plano espiritual, ele fez várias obras, né, para os jovens, sobre droga e tudo. E ele fala também, uma delas que eu estava falando há pouco, que lá nas trevas estava sendo preparado já drogas sintéticas que não seriam visíveis para
própria polícia, as perícias e tal, e é essa que se conhece hoje, essas balas, não me lembro agora o nome, como é que se bota esse nome das raves aí que tomam e viram, ficam um tempão acordado. Bom, ele, o Luiz Sérgio, teve dezenas de livros. Eu me lembro que eu acho que eu li todos naquela época. Não sei se ele fez depois, porque a médium dele desencarnou e aí ele tentou continuar com uma outra e fez mais algumas obras. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu lendo todos os livros, na época assim que eu estava lendo a coleção André Luiz, e fui lendo todos do Luiz Sérgio, tá? Isso faz mais de uns 15 anos atrás. E eu notei que um livro que saiu em seguida, eu comprei assim, todos que saiu assim, um atrás do outro, e um livro até um pouco maior. E lendo, e eu notei uma mudança da linguagem, um negócio assim meio maçante, meio... E não consegui ler o livro, deixei de lado. Aí o segundo era do mesmo médium. Também eu disse, mas está muito... Acho que o médium não... Fiquei naquela. E aí ele parou de ter livro dele. Ele ficou assim uns 3 anos sem publicar nada. E aqueles 2 eu não consegui ir adiante. Aquela coisa, tu está lendo várias coisas, está entusiasmado, uma fase, vou perder tempo. Eu também não perco até hoje, não entrou bem o livro, já passo para outro. Aí, passados uns 3, 4 anos depois, eu lendo, eu não me lembro se foi um livro, num prefácio, alguma coisa, diz assim, o drama do Luiz Sérgio. Qual era o drama dele? Olha só o que faz... Exatamente isso que tu está falando agora. O Luiz Sérgio teve no plano espiritual, né, um determinado grupo de espíritos que plagiaram obras dele, que introduziram determinados contextos dele, se aproximaram de um grupo de médiuns. E esse, aí não diz, aí eu imagino que sejam aqueles 2 livros, aquele médium recebeu a obra, publicou como sendo do Luiz Sérgio e não era dele. E ela teve, assim, foi adiante, tanto é que eu comprei as 2 obras. E ele entrou em uma profunda depressão no plano espiritual, assim, desacreditando, não posso acreditar que isso tudo tenha acontecido, por um outro médium e tudo. E aí, eu não foi em livro, alguma coisa que eu li, eu sei que estava essa história. E aí, a observação que foi dada do plano espiritual. Tu acha que tu fosse o escolhido, não vai enfrentar tuas provas aqui desse lado? E foi dito para ele que ele tinha que retomar, reconsiderar e tal. Bom, eu, a partir daquilo ali, peguei aqueles 2 livros da biblioteca lá, que até aquela que eu dei lá para o Centro Espírita, mesmo ali, e rasguei os 2 livros, rasguei bem rasgado e foi para o lixo. Aqueles 2, as 2 obras. Com a comprovação, para mim, eu tive um sentimento de mudança de linguagem, e estava um negócio assim, não deu nem para aprofundar, tá? Uma coisa assim, era Luiz Sérgio misturado com outras coisas. Eu não consegui nem captar, felizmente, não captei nem a ideia das trevas que deveria estar ali inserida naquele meio, né? Ou até para desacreditar, ou alguma coisa que ia levar aquela obra. E o relato do plano espiritual, que ele teria ficado numa depressão profunda no plano espiritual, e se desestimulou a passar obras e tal, e aí mais adiante passou mais 1 ou 2, e aí desencarnou a médium, e tentou com uma outra, e eu não sei, nunca mais vi nada novo do Luiz Sérgio. Pode ter até reencarnado, né? Esse é um processo natural, e que ninguém anuncia, olha, estou reencarnando, e vai ser o dia tal. Não é isso, né? Se sabe em fases, e é a lei natural, né? Isso responde para ti nessa situação que sutilmente ocorre, mas cabe a quem, como diz o próprio Inácio, quem vai dizer, o Inácio às vezes, quem é que vai dizer que eu não estou a serviço das trevas? Quem vai dizer que aí ele bota em dúvida o próprio Bacelli. Não pode alguns que dizem nos centros espíritas que as obras do Inácio é uma manifestação das trevas sutilmente utilizando o Bacelli, que está fascinado, né? E que aí recebe as obras dele dessa forma. Agora, se a gente aprofundar o estudo das obras do André Luiz, do Emmanuel, não tem nada de oposição ali no Inácio. Aí a gente consegue ter um
Aí exige estudo, leitura e tal. Agora, também tem uma coisa, né? Os livros, tudo é sutil. O sutil não vai mudar a história, né? Ele aí embaralha, ele deixa nebuloso, como essa situação lá do Observe, deixa como outras obras. Sutilmente, o plano lá de baixo tenta interferir na nossa vida e interfere. Mas o nosso poder da vontade, o livre-arbítrio, supera todas essas coisas. Então, não é assim, ninguém vai entrar em derrocada, porque sutilmente as trevas influíram em Jesus com seus comparsas que estavam ali, com seus apóstolos, discípulos, né? Com toda aquela mesma multidão que estava dizendo na entrada da Páscoa, venerando a Jesus e levando ele como o grande Messias, isso e aquilo. 3 dias depois, estava pedindo que ele fosse crucificado em troca do Barrabás. Não foi assim um outro público. Boa parte do mesmo público que ovacionava Jesus, a mesma boa parte que estava lá dando o veredito, e o próprio Pilatos ficou assim, mas eu estou admirado com aquele que eu ouvia falar tanto isso, e me parece ser um homem bom, não vejo nada de mal, mas estão pedindo enlouquecidamente, e as trevas estavam influindo quem? Aquela manifestação. Psiquicamente conseguiram se organizar de tal forma. É lógico que Jesus poderia ter modificado todas aquelas coisas, mas aí aquela coisa que a gente sabe que tudo que estava escrito tinha que ocorrer. É por isso que também, se a gente aprofundar mais e mais as situações, nós temos o nosso poder do livre-arbítrio. Mas o mundo da luz já sabe qual é a nossa decisão. E eles torcem por nós. Nós podemos mudar o caminho, mas, em geral, a conta psíquica nossa já tem mais adiante o que a gente vai seguir. A cabeçada que a gente vai dar, ela já está escrita. A gente pode modificar baseado nesses percalços, nesses obstáculos, mas lá adiante, o mundo da luz, aquela coisa, mais ou menos já sabe. E é por isso que os bons espíritos, os espíritos superiores, eles não entram na seara pessoal. Eles não dizem, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso. Eles propõem. Por isso que Jesus, quando se comunicava, era tudo assim, ele fazia uma analogia, e aí fazia as comparações, né? aquela forma abstrata de falar para a gente entrar na reflexão. É essa, por exemplo, a gente vai pegar uma obra como essa aqui, eu tenho que ouvir direto, ler direto uma coisa para mim. Pô, se a gente lê tudo isso aqui, estuda como a gente está estudando, e não percebe como ser um pouquinho melhor, como trabalhar um pouquinho melhor e compreender o nosso trabalho também, né? Porque uma das coisas, assim, da nossa atividade mediúnica, a gente tem que evoluir mais e mais, em várias coisas. Eu acho que, às vezes, tenho certeza, se todos nós desencarnássemos hoje, lá da casa Lucas de Assis, e tivéssemos lá do outro lado, ia ser uma unanimidade. Mas que vergonha que eu estou de mim mesmo por ter feito muito menos do que eu podia ter feito. Menos isso, menos aquilo, para chegar ao mais. Aí tem lá, as situações são várias, às vezes é o olhar, abrir a porta, só em ouvir uma pessoa. Tem uma passagem num livro do John Halley, que é um que conheceu o Chico Xavier, ele é de Pedro Leopoldo, o nome é John Halley, né? Mas é um cara, deve ter uns 60 anos hoje. E ele tem um livro, o Voo da Garça, tá? Que ele conta casos do Chico Xavier. Tem uma história real, tá? Em que lá no grupo espírita da prece, que o Chico Xavier estava lá, e aí daqui a pouquinho chega uma senhora que foi trazida por alguém de carro, e ela estava em surto, só chorava, pegava, não tinha nada consolava aquela mulher. E aí contaram, essa senhora, nesse fim de semana passada, teve um acidente de carro, os 3 filhos morreram. 3. Os 3 que ela tinha morreram naquele acidente de carro, em São Paulo. E foi levado, nada consolava, a mulher estava assim, num horror. E aí chega, e aí todo mundo viu no centro espírita, e o Chico Xavier, o que é, e relataram para ele. O Chico Xavier se levantou e foi até a senhora, vai dizer o que para ela? O que consola uma mulher dessa naquele momento? E ele só diz, aí o relato do John Halley nessa obra, ele diz que ele deu um abraço nela,
ficou chorando com ela meia hora, os dois chorando, e aí o centro também todo chorando, só com o fato, para dizer o quê? O que ele podia fazer. Claro que ele mentalmente deveria estar pedindo ajuda, consolo para ela. Não havia palavras que pudessem consolar essa mulher. Mas o abraço que ele deu e ficaram durante meia hora, ela conseguiu se refazer e ele, depois de meia hora também chorando e tudo, e nada disse para ela. E ela saiu dali bem melhor. E aí tem essa passagem, o John Ellis assim, eu quero ver o que vai ser, porque o relato assim, a mulher que entrou em surto, levada, aquela coisa de levada, não foi assim, voo no Chico Xavier, e chega na frente dele, depois de perder 3 filhos, vai dizer o quê? Aí eu pergunto assim, será que nós, no centro, tem um centro que tem 7 dias por semana, não podíamos ter uma porta aberta para ouvir pessoas? Ouvir pessoas, tem uma época que até a gente fazia, sempre o problema do horário de cada um, de ouvir pessoas que estão pensando no suicídio, pessoas que estão pensando numa ruptura. Às vezes, a desorganização mental é tão grande que pode levar a uma derrocada profissional, uma separação, tudo que está faltando é o que a pessoa, para poder falar para alguém, não tem acesso a um terapeuta e poder falar num ambiente com determinada proteção, com inspiração. Pode a gente não ter a mensagem para dizer adequada, mas que por inspiração a energia vai ser canalizada para essa pessoa. E eu acho que, entre outras coisas que falta para nós, atividade social, aquela coisa, né, a evangelização de crianças, principalmente, e essa da conversa fraterna, que alguns centros têm e funciona muito bem, e isso não precisava ter dia, funcionaria com uma energização, aquela do contato físico, dar ouvido a pessoas que possam contar o seu drama. Isso até a gente tinha uma época lá, que era um pouquinho antes, vocês lembram que até não tinha espaço, porque aí ficavam os médicos chegando, e tinha que atender, abre a porta para chamar, não, mas não precisava ser o dia do trabalho. Dizer, olha, nós temos aqui grupo de aconselhamento e tal, e isso. E a outra situação de se vincular com a pessoa, nem a pessoa conta o seu drama, sua coisa, está lá com um problema sério, grave de saúde, uma atenção a essa pessoa, uma visita até no hospital. E por que os evangélicos vão e acabam indo para o caminho do fanatismo? Eles vão, peregrino, e fazem, claro, está vinculado a outras situações, muitas vezes até boa intenção, e vão para os presídios, e aí acabam, quantos apenados saem do presídio, inseridos já na igreja evangélica, saem até pastores, mas a gente. Né? Eu não estou dizendo que o espírita tem que intervir sobre o bolo, mas dá oportunidade, a porta tem que estar aberta. Não é a porta fechada. Já chega a pandemia, que nos deixou aí muito tempo distanciado disso, é muito bom, tá? Essa coisa virtual e tal aqui, mas essa proximidade poderia ter, e pode ter também de uma forma virtual, mas de não ter um canal aberto. E isso eu tenho certeza que seria uma das coisas que o plano espiritual superior esperaria de nós, e que nós, ao chegarmos lá mais adiante, a gente vai se dar conta o quanto poderia ter feito muito mais. Dentre várias outras situações, né? E essa do Jacob, a gente vai ainda ter aí mais 2 encontros, pelo menos, sobre essa obra, que a gente refletir sobre essas coisas que a gente estuda aqui, e que o grande propósito desse estudo é despertar consciência. Despertar nossa consciência como um aprendiz da doutrina, né, as nossas atividades, e o nosso coletivo também, né, de inserir essas situações no nosso mundo, na nossa vida, e assim por diante. Eu acho que tem outras coisas que a gente pode até aprofundar aqui, essas verdades, por exemplo, ele fala da luz dele ali, dizia também o Chico Xavier que ele gostava muito de ter conversa sem publicação, sobre as obras, né? Quando ele já falou sobre o Paulo Estevam, o que acontecia, e que ele recebia a obra, que foi levada em desdobramento. Essa obra do Jacob, ele disse assim, as coisas que o Jacob contou naquele exame de consciência dele, lembra? Uns 2, 3 semanas atrás que a gente viu, aquela coisa de ele expor os defeitos dele para a sua coletividade, fazendo o seu reexame, e que aliviou bastante. Esse obsessor,
disse também muito mais coisas que ele queria registrar. E o Emmanuel disse que era desnecessário. Não precisa colocar detalhes. Ele ouviu verdades que nunca ninguém tinha dito para ele, mas ouviu de um espírito para o espírito dele, sem as amarras do corpo mediúnico, né? Do médium, corpo físico, mediúnico, que tem aqueles filtros. E ele ouviu verdades que, se ele não tivesse com esse Ornelas, o irmão Ornelas, para dar a inspiração para ele, ele teria sucumbido. E é assim que o obsessor age. O obsessor, ele age para gerar medo na vítima. Se a pessoa tem medo, ela baixa o padrão, e aí é que ele nos ataca. É assim que as entidades espirituais se aproveitam de médiuns invigilantes e que não estudam para educar a mediunidade, ficam com medo da entidade. E aí essas entidades, muitas vezes, assumem o poder psíquico do médium e atuam diretamente. Nas obsessões complexas, são assim, aquelas que são vinculadas, muitas vezes até outras encarnações, o médium, a vítima, nem sabe muitas vezes o que ele está fazendo ou o que o espírito está fazendo. Há uma simbiose quase completa. No ritual da Quiumbanda, até da Umbanda, tá? As entidades, muitas vezes, assumem o aparelho completo do médium, porque o médium não tem capacidade intelectual e psíquica para dominar a entidade. Então, ela age no perispírito, no cérebro, eles sabem, eles têm esse estudo para isso, sabem onde é que tem que atuar a energia para tirar a consciência do médium, e aí são aquelas entidades que fazem o que tiver que ser feito e o médium nem se lembra do que fez. E não é assim que deve ocorrer. O médium deve se lembrar de tudo que ocorreu. Ele se lembra com uma determinada distância. E ele tem controle. Se não tivesse isso, eu sei por mim, porque quantos Exus tinham vontade de chutar a cadeira, de dar até um tapa, um murro em quem está sendo atendido ou num outro médium, ou de dizer, ofender, dizer tal coisa, o médium segura. Por que não vai segurar outras coisas? Há médiums, nesses rituais, que têm medo da entidade e não têm conhecimento para poder fazer a frente. E aí acabam dando passagem inteira pelo seu corpo. E aí até o médium pode ir lá tomar cachaça, vai tomar isso, vai fazer tudo, comer até comida podre e tudo, e não sente nada, e depois, muitas vezes, até não tem os efeitos, que foi o corpo espiritual que absorveu todos esses, o duplo etérico de tudo que foi consumido. Bom, passamos muito hoje do horário, mas eu acho que é fundamental a gente até conversar sobre isso, porque se a gente não faz o paralelo sobre o estudo e a nossa vida, né, no campo mediúnico e na vida como ela é, no nosso dia a dia, eu acho que aí a importância do estudo ela tem menos relevância. E aí é por isso que eu acho que é importante a gente fazer essas reflexões e sempre, quando houver dúvidas ou alguma comparação, a gente tem que trazer sempre para esse encontro e cada um externar no momento adequado. Então, vamos levar nosso pensamento ao alto e renovar nossa gratidão aos nossos espíritos amigos, a Jesus e a todos aqueles que, em seu nome, agem para a busca do aperfeiçoamento, a busca do encurtamento nosso em direção ao mundo da luz, que é o destino de toda a individualidade, de todos os espíritos que um dia vão frequentar o mundo angelical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, Francisco.